Ô Andreasa, pelo que a gente ouviu aí do que a Vera disse, você foi certeiro nas suas análises. Nossa, o programa como um todo, você, o Madu, enfim. Mas o Reginaldo separou aqui, tem uma voz que é muito conhecida aqui do Carnaval de São Paulo, que vai dar nota pra você na tua análise. Vai lá, Reginaldo. Nota 10. Que é o Zulu, né? Muito conhecido aqui do Carnaval paulistano, você também conhece. Nota 10, né, Andreasa? Certeiro, né? Nota 10. Obrigado pela generosidade da Vera e do programa. Mas quem acertou do começo ao fim foi o 3 em 1. Né? Não vamos ficar aqui fazendo propaganda de nós mesmos. Mas quem acompanha esse programa em sequência de quinta-feira até ontem terá percebido a coerência, a leitura clara, difícil. Apanhamos muito ao longo desses dias, mas o saldo é positivo porque a gente acertou. É triste que tenhamos acertado, né? Os pleitos classistas, corporativistas desse movimento, né? Em boa dose, insuflados por patrões, sempre foram secundários. Existiram, mas sempre foram secundários. Falamos disso aqui há uma semana. E mostramos e evidenciamos como, a rigor, esse movimento criminoso, bandido, foi aparelhado, inclusive com disputas de poder interna, de correntes variadas, bolsonaristas, esquerdistas, como esse movimento criminoso foi aparelhado, tomado, instrumentalizado por grupos de pressão partidários. Para o objetivo óbvio, né? Intervenção militar, e todos esses pleitos de natureza política, estúpidos, mas de natureza política, tinham como objetivo interditar o país, paralisar a vida pública, se possível derrubar o governo. Isso esteve claro desde o começo. E desde o começo falamos aqui nesse programa do modo errado, porque a leitura era errada, em que o governo encaminhou a negociação. Não se negocia com terrorista, não se negocia com quem o quer derrubar. A consequência é que cedeu uma primeira vez excessivamente, cedeu depois o que não tinha. Não é que chegou ao limite do Tesouro Nacional, invadiu, estuprou o limite do Tesouro Nacional o governo Temer. Do ponto de vista do governo Temer, a consequência é muito clara. O que o sustentava? O que dava ao governo Temer sustentação? A política econômica. Aliás, contestada pelo Marcelo Madureira, mas no senso comum era o que dava, emprestava alguma condição de governabilidade ao Temer. Era os juros baixos, a inflação baixa, o ajuste fiscal sendo cumprido, os compromissos fiscais que esse governo assumiu, a excepcional gestão da Petrobras. No entanto, criminalizado agora estão não os baderneiros, mas o Pedro Parente, numa inversão estúpida, tipicamente brasileira. Com esses pilares modestos da economia que o sustentavam abalados, o que sobra do governo Temer? E aí é preciso chamar a voz da sensatez. O que sobra é o Brasil. É o Brasil, senhoras e senhores ouvintes. Porque aqui nesse programa não tem caminhoneiro, comentarista político, não. Nós não estamos irrestritamente fechados com movimento nenhum. Porque é leviano, é jogar pra galera. O que sobra é o Brasil no sentido de que quem ganha investindo no caos para derrubar um governo? Vá lá pedindo renúncia de um presidente, faltando o quê? 4, 5 meses para uma eleição. Quem ganha com isso? Quem ganha com essa tentativa de paralisar o Brasil? Porque, no final das contas, se você é homem público no Brasil, o discurso que venceu é que você é bandido. Todo mundo é bandido. O Brasil é inviável. É isso que queremos? É nisso que queremos investir? Há tão pouco tempo da eleição? Essa é uma postura responsável para jornalistas, comentaristas políticos? Não é. Não é. Mas nós estamos pagando preço por isso. O preço econômico levará anos a ser pago. O político virá agora na eleição. Os estúpidos de direita
que acharam que poderiam surfar, oportunistas que acharam que poderiam surfar essa onda de movimento popular e disputar terreno com a esquerda, verão que não há como, e que no final das contas tudo isso será capitalizado por aqueles esquerdistas que se queria combater. Então se luta contra os impostos, não era esse o pleito dos caminhoneiros conscientes desse movimento criminoso? Contra a carga tributária, contra as condições de trabalho terríveis, contra o Estado, não é isso? O Estado opressor. E na prática, porque esse movimento, o que se propaga como intenção, na prática resulta no oposto. O que se terá? Mais Estado, mais Estado, mais Estado, mais Estado. E quando se chama mais Estado, se tem mais Estado. E quando se chama mais Estado, se chama a esquerda. Estão aí os petistas, a Dilma Rousseff, revitalizada, hein? Dizendo que no governo dela que era bom. Não é simplesmente que ela não tenha pilhado, roubado, massacrado a Petrobras. E é claro que é patrimônio brasileiro, não é isso? Pilhado por essa gente, não. Mas ela está dizendo que o modelo de gestão petista era o correto. E se estamos aí criminalizando a gestão da Petrobras, criminalizando o Pedro Parente, jogando as conquistas econômicas que tiraram o Brasil da recessão, o que nós estamos chamando, agora em outubro, é a volta da esquerda. O candidato que o Lula ungir e o Ciro Gomes está feliz da vida. Ontem deu uma longa entrevista ao Roda Viva, em que nenhuma de suas respostas deixou de fora a noção de que o Estado precisa crescer e interferir. É o que esse movimento criminoso, investindo no caos, inclusive insuflando a ideia de que poderia não haver eleição, terá como resposta. Porque é isso, invista-se no caos, estimule a insegurança do indivíduo e não tenha dúvida, o indivíduo chama pelo Estado. Quem tem o Estado a oferecer são aqueles que destruíram a economia do Brasil e que tentaram assaltar o Estado, e conseguiram longamente.